Peraí, 3, 2, 1, pronto. Então, beleza. Bom dia. Bom dia, gente. Só reforçando, como é gravado, que é um pedido da escola e tudo, vocês precisam estar logados pelo plural, né? Então, assim, quem não tiver, não vai conseguir entrar na sala agora, ou quem estava acaba saindo, viu, Patrick? Depois você fala com a sua irmã. Poxa, porque quando eu estava dando aula pro primeiro ano e a gente começou a gravar, o dela foi. O sistema excluiu ela, tá? É meio doido o negócio. Mas é isso. Deve ser Mas é porque, marcação. professor, na casa do Patrick tá tendo problema de internet, sabe? Tanto que eu tô ajudando ele com isso, tipo, ele faz as coisas e aí eu tô marcando no sistema pra ele, porque ele não tá conseguindo acessar, nem pra ver as coisas, nem pra marcar exercício. Aí eu tô Doideira. marcando pra ele e ele que tá fazendo as coisas, tá ligado? Por Doideira. isso que pode ter caído. É que o dela foi assim, ó. Na hora que eu comecei a apertar para gravar, o sistema apareceu. Iremos excluir fulana de tal por não estar logada. Nossa. Então foi marcação com ela. Aí, agora deixa eu aproveitar. A Manu mandou um negócio, e o Vinícius também, eu acabei esquecendo de responder, perguntando do Paz 2, né? Eu lembro que Sim. foi mais o Vinícius também. Do. Como é que era a mensagem, gente? Os conteúdos que iriam cair. Beleza, os conteúdos que iriam cair. Eu estou montando uma estatística para vocês, eu vou enviar logo, tá? Mas só para aproveitar. É a frente 2, desculpa. É a frente 2 se fosse um livro normal. No livro de vocês é a frente 1 toda, tá? Beleza? Uhum. Então, deixa eu anotar, escrever aqui para vocês. Ó. Pera aí. Eu tenho a minha colinha do assunto. Modelos atômicos, propriedades coligativas. Essas propriedades coligativas é no caderno 1, frente 1, módulo 3, tá? Uhum. Essa aula eu vou gravar ainda. Aí, distribuição eletrônica de Linus Pauling. Isso, na verdade, é mais PAIS 1, só que cai no 2 também. Aqui, teorias ácido, base, sal e óxido, que a gente viu ano passado. Ligações químicas, que vimos ano passado. Aí, assunto novo agora, ó. Termoquímica, que vai ser agora no caderno 2. Solução, né? Soluções lá. Cinética química. Pera, Vinícius, ele vai responder. Sim, filho. Radioatividade. Ele já escreveu, mas deixa eu escrever agora. E daí meio que finaliza aqui. Daí a gente vai para. Só. Agora vai para outra parte, frente 2 orgânica. Então introdução à química orgânica, que é um pouco de história e tal, relação com uma pegada ambiental que o país tem gostado bastante. Aí classificação orgânica, que é classificar cadeia carbônica, classificar carbono, cadeia aberta, fechada, essas coisas. E no segundo ano, no PAS 2, vai até grupos, nomenclatura e tal, de grupos funcionais oxigenados. Eu não sei se eu comentei isso na última aula com vocês. São 7 grupos funcionais oxigenados, só que no PAS 2 só caem 2. Na verdade, cai 3, tá? Mas. Breno, não, cai com a gente. Que é álcool, fenol. Na verdade, cai um pouquinho mais. Eu
quando pega ali, que nem no nosso livro, lembra com vocês que o nosso sistema, o plural, né, o PH, o primeiro e segundo ano você vai estudar toda a matéria do ensino médio. O terceiro ano é revisional. Então a gente vai estudar todos os grupos. Eu acho isso legal para vocês, porque daí vocês já ficam preparados para o PAS 2 e 3 já, entendeu? Fica bem de boa nesse sentido. Tá? Breno, eu não sei se eu comentei com vocês ano passado, no primeiro ano, mas Brasília gosta de ser o diferentão, né? E existe aqui o chamado currículo em movimento. Então, por exemplo, se eu pegasse um livro de química mesmo, aquele que eu disponibilizei para vocês lá no Drive, no meu Drive, né? Uhum. Os primeiros tópicos que eu passei aqui no chat, ó, até ligação química, tirando propriedade coligativa, seria química 1, química do primeiro ano. Aí, propriedade coligativa, termoquímica, radioatividade, solução e cinética, química 2, segundo ano. E deu o resto, química 3, terceiro ano. Mas Brasília quer ser o diferentão, aí ela puxou por nichos, por coisas que tivessem mais a ver com a série e com as outras matérias. Aqui em Brasília, a galera se preocupou mais em interligar química com todas as outras matérias do que fazer uma sequência que realmente desse para aprender química. A verdade é essa. Eu não curto muito o sistema do currículo em movimento, tá? É reconhecido, já é oficial a gente usar ele, tem que usar, mas eu não gosto. Tá? É bem isso mesmo. O exemplo tá aqui, ó. Pro PAS de vocês, PAS 1 caiu cinética química. E a matéria que se ensina, se fosse no ensino normal, no terceiro bimestre do segundo ano. Tanto é que vocês vão ver que nós iremos estudar esse assunto aí, do segundo para o terceiro bimestre. Né? Mas, de novo, Brasília quer ser o diferentão. Só que por quê? Aí eu já expliquei para vocês, mas vamos reforçar. Porque para que eu possa ensinar cinética química, o que a gente tem que ver antes? Estequiometria, toda a matéria de soluções, termoquímica, para daí depois, sim, porque daí você já tem um conhecimento básico de algum raciocínio de físico-química para poder fazer cinética química. Porque cinética química é estudar a velocidade das reações. Como é que vai estudar a velocidade das reações se você não sabe se ela é endo ou exotérmica, se você não sabe calcular uma concentração comum, uma concentração molar aqui em solução, né? Aqui, cadê? Se você não sabe fazer o balanceamento de uma equação, né? Então, enfim, vou me cuidar, senão eu passo o tempo inteiro só reclamando do currículo em movimento para vocês. Mas daí a gente se vira, tá? Os tópicos, aí voltando lá o Vinícius e a Manu, os tópicos são esses, tá? Os principais. Cinética, eu confesso que eu confundi um pouquinho, cinética tá mais lá no PAS 1, tá bom? Não tá no PAS 2. Deixa eu ver se eu esqueci algum aqui. Porque às vezes é tanta coisa na cabeça. Taus. Tipo, Não, isso aí. reações de oxirredução inox cai em qual país? Esse é PAS 3, tá? De novo, esse assunto é de química. Se for só esse tópico que você falou, na verdade é lá em Química 1, mas a gente sempre aprofunda ele, passa com detalhes no segundo ano, porque vai ensinar pilha e eletrólise. Só que, aí de novo, aqui em Brasília, o assunto de pilha e eletrólise a gente só ensina no terceiro ano. Só que, de novo, como de vocês, a ideia é acabar todo o assunto no segundo ano, pilha e eletrólise vai ser a matéria do quarto bimestre, da frente 1, tá? Mas é PAS 3, tá bom? É PAS 3. Isso aí. Entendi, obrigada. É nóis. Tá, vou compartilhar. Só mais uma dúvida. Não, essa fica cinética tranquilo. química é cinética de emissões radioativas? Ou é que eu fiquei em dúvida nisso. Perdão. Você foi abaixando a voz, eu não entendi. O que é?
essa cinética química é cinética das emissões radioativas ou é outra coisa? Fiquei em dúvida. Não, é outra coisa. A gente consegue colocar a radioatividade dentro para estudar o tempo de decaimento de uma partícula e tal, mas a gente usa, por exemplo, assim, ó. É que tem uns exemplos na cabeça, mas deixa eu tentar trazer para uma ideia mais fácil. Vocês já cansaram de ver na internet aquela tal da pasta de elefante. A galera mistura umas coisas e ela explode, assim, dá uma espumona, assim, né? A galera faz na casa, no telhado e tal. Acho que a maioria já deve ter visto. Sim. Tô ligado. Então, isso. Se você fizer ela normalmente, assim, fizer e deixar acontecer, ela vai levar algumas horas para acontecer. Beleza? Ela leva algumas horas. Mas, se você jogar algo para acelerar a reação, ela acontece quase que instantaneamente, como rola lá, entendeu? Então, a ideia que a gente tem na cinética é isso, é estudar o tempo das reações. Tipo assim, que eu vou formar água, vou produzir água. Aí eu preciso usar gás oxigênio e gás hidrogênio. E daí a cinética vai me mostrar o quê? Em quanto tempo eu precisei para consumir o gás hidrogênio, quanto tempo eu precisei para consumir o gás oxigênio, quanto tempo eu tive para formar a água. E daí eu posso ter uma ideia geral de quanto tempo ou qual é a velocidade daquela reação, de que consome os reagentes e forma os produtos. A ideia disso como um todo. Que daí seria, traduzindo grosseiramente, juntando essa lógica da cinética e com o que você perguntou ali de radioatividade, a gente consegue juntar esses dois e botar o famoso prazo de validade. Na radioatividade leva o nome de tempo de meia-vida. Mas daí no dia a dia, com alimentos, essas coisas, a gente carrega o nome de prazo de validade. Ou seja, é o prazo para estragar. Como é que estraga? Por um processo de reações químicas. Doido, ó, vamos longe. Massa. É nóis. Então, galera, eu não lembro, é até meio-dia e 10, meio-dia e 20. Preciso olhar aqui. Meio-dia e 10. Meio-dia e 10. Pode acordar, cara. Ai. Gente, eu confundi lá o horário, tá? Foi cagada minha, tá? O negócio. É que na minha cabeça eu já pensei automático. Eu vi lá, primeiro ano, e daí numa organização coerente e simples, seria o quê? Primeiro, segundo, terceiro. Só que aí veio todo fora de ordem, entendeu? Veio primeiro, terceiro e segundo. Aí depois, quando a galera falou, professor, esse horário tem outra aula, não sei o que lá, eu falei, ixi, então peraí. Aí foi cagada minha, tá? E tá gravando. Tá, vamos lá. Eu mereço, viu? Olha o que é legal, gente. Por exemplo, essa questão aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Pois é. Aqui, ó. Essa questão poderia colocar no PAS 2 para vocês? Sim. Mas tem esse grupo funcional que não está no PAS 2, tem esse outro que não está no PAS 2. Beleza. Mas a gente pode usar. Entendeu? É bem nessa pegadinha. Tá? Mas só para vocês se habituarem, como é que pode cobrar? Lembra que eu falei o bizu para questões de orgânica? Se for necessário, você lê esse texto. Senão, você vai sempre para a última oração, né? Olha lá. Na estrutura da cocaína,
apresentado abaixo, estão presentes os grupos funcionais. Em resumo, o que ele quer? Ele quer que você olhe para a molécula e diga quais grupos funcionais você enxerga aqui. Tudo bem, tem grupo funcional que a gente não estudou ainda em sala, então não tem treta. Mas vamos começar brincando com ela. Eu vou aproveitar essa molécula para falar um monte de coisa com vocês da matéria, revisar, né? Olha só. Carbono é o que mais tem, até porque a matéria é química orgânica, que é a química do carbono. Então, sempre procure coisas diferentes. Por exemplo, aqui tem um N. Então, opa, aqui já é um indício que é um grupo funcional diferente. Aí, carbono, 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 esquece. Olha aqui em cima, ó, tem 2 oxigênios, um do lado do outro. Então, esse aqui já é outro grupo funcional diferente, tá? E aqui, outro grupo funcional, que tem oxigênio. Então, opa, você identificou 3 coisas diferentes aqui. São os 3 grupos funcionais. Como eu falei, vocês não aprenderam ainda, mas é bem tranquilo. Quando eu tenho carbono aqui, ó, ligado diretamente com nitrogênio, só isso a gente chama de um grupo funcional chamado amina. São as aminas. É um grupo com a função nitrogenada, e não é oxigenada, é nitrogenada. Por quê? Porque tem nitrogênio. Seria amina. O que eu posso falar para vocês? 80% das questões que vocês vão responder de orgânica é isso. É olhar a molécula e dizer qual grupo funcional existe lá. Tá? Esse COO aqui junto, ó, é esse mesmo aqui, ó, que é o C-O, O cadeia. Esse grupo funcional a gente chama de éster. Gente, éster é classe básica para sabão, por exemplo, para goma de mascar, para dar cheiro, aromas em diversas coisas, tá? Na verdade, o principal fator de cheiro de odores como um todo são ligações duplas e triplas, tá? Quando eu tenho, lembra na classificação de cadeia, quando eu tenho a chamada insaturação, que é aquela lógica da dupla e tripla, é o que dá aroma. Sabores também, mas sabores vão ser determinados principalmente por oxigênio e nitrogênio. Éster é o principal responsável por aromas, tá? Se a gente for pegar lá o morango, o limão, frutas, resumindo, você vai ver que sempre vai ter pelo menos um éster lá dentro dela, um C-O cadeia, para dar o gostinho, o aroma e tal do morango, por exemplo, tá? Eu posso trazer para vocês verem. Ok, outra coisa que vocês podem esperar no PAIS 2 de orgânica. Também, né? É responsável, tá? No PAIS 2 vocês podem esperar o quê? Esse aqui, ó. Dê a fórmula molecular. Ou seja, contar a molécula. Então, o que eu gosto de recomendar para vocês é fazer isso aqui, ó. Tem carbono, que é orgânica, tem que ter carbono. Tem hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio. Lembra? Chomps. A princípio, a gente só identificou esses 4 elementos. Então, coloca eles e começa contando. Lembra qual o bizu? Sempre deixe o hidrogênio por último. Por quê? Porque ele sempre vai estar em maior quantidade. Na maioria das vezes. Aí vamos lá, olha só, gente. Aqui, ó, tem 6 carbonos. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, seria C17. Quantos oxigênios? Lembra, sempre define uma rota para você começar. Eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Quantos N's? A princípio, só esse aqui, ó. Aí nem precisa escrever quando tem só um, tá? E hidrogênio? Qual peguinha aqui que eu tenho quase certeza que a maioria ia cair? Vocês iriam contar só esses hidrogênios que vocês estão enxergando, ó.
Mas eu tenho hidrogênios escondidos aqui, ó. Lembra? Não, dentro da estrutura molecular, você não é obrigado quem for montar a questão não é obrigado a desenhar todos os hidrogênios, não, tá? Que é uma forma de fazer vocês caírem peguinhas. E, por garantia, sempre dá uma conferida, tá? Então, olha só. Esse carbono aqui tem 1, 2, 3 ligações. Falta só uma, que é com esse hidrogênio aqui. Então, a princípio, olhando aqui, ó, tá tudo certinho. Então, os únicos hidrogênios escondidos são esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, já tem 5 aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Essa seria a fórmula molecular da cocaína. Ok? Outra coisa aí que vai cair para vocês, classificar cadeia carbônica. Essa aqui nem tanto, porque ela é mais complexa. Por exemplo, a ideia do aberto e fechado. Aqui, essa molécula, a gente acabou fazendo um exemplo quase parecido em sala. Ela é o que a gente chama de mista, tá? Porque eu tenho essa parte da cadeia que é aberta, ó, e esse resto aqui é fechado, é fechado. Gente, isso aqui, ó, só por curiosidade, para curiosidade de vocês, tem esse ciclo aqui, ó, de 5, e tem esse outro ciclo aqui, ó. Quando eu tenho 2 ciclos juntos, dessa maneira, a gente chama de biciclo. Tá? São compostos com mais de um ciclo com elementos em comum. Beleza? Mas se fosse classificar de modo geral, a cadeia é fechada. Tá? Aí tá. Aí saturada ou insaturada. Você já olha direto, ó, cara. Entre os carbonos eu tenho ligações duplas. A molécula é insaturada. Beleza? Normal ou ramificada. De novo, ela é um Deus nos acuda, né? Ela é toda doida. Mas lembra o foco. Você vai em carbonos terciários e quaternários. Esse aqui, ó, tá ligado a 1, 2, 3. Então, carbono terciário é ramificada, tá? Vai ter outras coisas que a gente vai ver ao longo do ano para ver essa ideia, se é ramificado ou não, alguns bisuzinhos, tá? E homogêneo ou hétero? Aí você vai ver aqui, ó, eu tenho uma cadeia carbônica, só que no meio da ligação com carbonos eu tenho oxigênio, eu tenho um elemento diferente. Ou aqui, ó, entre carbonos, eu tenho uma coisa que não é carbono. Então ela não é homo, ela é heterogênea. Classificação aí de cadeia carbônica. Bom? Só para vocês irem relembrando. Vamos pegar um outro aqui. Ah, essa 19 aqui é legal. E já entra o que eu comentei ali agorinha, né? Ó. A questão em si não precisa, tá, gente? O que eu quero mostrar para vocês é o que eu estava afirmando ali antes, ó. Olha só. Aroma de banana, aroma de laranja, aroma de pêssego, aroma de pera. Então, por isso que a gente consegue reproduzir esses aromas, os gostos, sabores e tals, e odores, em laboratório. Que é só pegar a molécula, tá? E olha só, todas elas têm o que eu falei lá, ó, C dupla O cadeia, C dupla O cadeia, C dupla O cadeia. Aromas. Aromas, o principal responsável é o grupo funcional orgânico chamado de éster. Tá? Deixa eu pegar essa aqui, ó, de laranja é mais simples para dar o nome para vocês. A gente vai aprender bonitinho, tá? Mas só para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Gente, o nome do aroma de laranja, se fosse o nome oficial, que esse aqui é o nome usual. Etanoato de octila. Tá? Aqui, ó. Esse aqui, etanoato de propila, que é o de pera. Esse aqui, ó. Etanoato de fenila. E aqui, etanoato. 1, 2, 3, 4. Etanoato de 1, 2, 3. 3 linha metil butila. Aí, aqui vai até um negócio que o Vinícius mandou ali no chat, de ácidos orgânicos. Foi ácido, é ácido carboxílico, que é ácido orgânico, tá, gente? É a mesma coisa. Tá bom? Repete os nomes, por favor. Os oficiais. É. Tá, eu vou escrever ali para vocês, tá? Aí, gente, o que o Vinícius falou, deixa eu dar uma prévia para vocês pro PAS 3, mas no livro de vocês a gente vai estudar aí no 3º e 4º bimestre, tá? Eu posso formar o éster. Tá? Todos eles vieram. Vocês viram que o primeiro nome que eu dei para todos era etanoato? É porque eles vieram do ácido etanóico. O ácido etanóico é principalmente encontrado aonde? Vinagre. Só que cuidado, gente. Qual o erro que eu já vi a galera cair no PAS? O vinagre não é ácido etanóico puro. Se fosse puro, gente, ácido etanóico é cancerígeno, você iria morrer, tá? O vinagre é uma mistura de ácido etanóico com outra classe que a gente vai estudar, que é sal de ácido. Você tem vários compostos orgânicos lá dentro, ou seja, várias misturas que dá o teor do vinagre. Outro peguinha nessa ideia aí é quem? Gasolina, por exemplo. Gasolina não é um composto orgânico só, é uma mistura de compostos orgânicos. Principalmente heptano, octano e álcool. Tá? A pedido aí da Lud, eu vou pegar na ordem. Então, assim, ó. Então, a letra orgânica. Sim, tá? Vinícius, eu vou responder agora, dar os nomes desses aromas, os nomes oficiais. Aí, se eu for mudar de assunto e esquecer de responder o que você perguntou agora, você pode me avisar aí, tá? Que daí isso é um tema legal para falar. Então, por exemplo, ali o primeiro, ó. Aroma de banana. É que eu vou escrever no chat, tá? A ordem, só acompanhar minha setinha, ó. A ordem. Gente, tá dando para ver a imagem? Eu esqueci de perguntar isso agora. Quê? Tá. Então, beleza, olha a setinha. A ordem para dar nome de éster é primeiro essa parte que tá com a dupla O e depois a parte de baixo, tá? Então, o que acontece? O nome dele vai ser etanoato de. Esse 3 linhas que eu escrevi é porque assim, ó, a cadeia principal no éster é essa aqui, ó. E daí aqui é a ramificação. Só que como eu tenho uma ramificação na ramificação, eu tenho que dar uma ideia geral. Então, por isso eu escrevo assim, ó, 3 linhas. Por isso que eu falei ali para vocês, 3 linhas, tá? Então, 3 linhas metil butila. Esse é o nome oficial do primeiro, tá? O aroma de banana, o nome certo é esse. Etanoato de 3 linhas metil butila. Aí por que 3? Porque eu comecei daqui, ó. 1, 2, 3, tá? E o linha é justamente para especificar essa ideia, que é uma ramificação na ramificação da cadeia, tá? Depois o 2, que é o aroma de laranja. Então, ó, etanoato de... Tinha um 8, né? Então, de octila.
octila é oct, porque tem 8. Só que lembra a ideia que eu estou falando para vocês? Essa parte aqui é a ramificação desse composto. Então, terminação -il. Só que como é no final da frase, para ficar bonitinho, a galera põe um A. Então, por isso que fica octila. Senão seria octil, tá? Viu, gente? Por isso que eu falo, exatas é sempre um chamegozinho, né? Um romancezinho. O 3, aroma de pêssego. Então, ó, de novo, etanoato de. Aqui tem um peguinha, porque eu tenho o anel aromático com um carbono a mais. Se fosse só o anel aromático, nós iríamos chamar de benzila. Só como tem um carbono a mais, esse aí é fenila. Isso, aí o D junto com fenila, tá? É um espaçozinho. É D espaço fenila, tá? O quarto, que é o aroma... Deixa eu escrever aqui, gente. Aroma de pera. Aí é etanoato de próprio, porque são 3, ramificação propila. Gente, o que é legal do S é complicadinho. Ele tem mais alguns outros grupos funcionais que quebram um pouco aquela regra que a gente estava aprendendo, tá? Eles têm uma nomenclatura própria deles. A gente precisa usar aquela que a gente aprendeu, só que colocar ela numa condição a mais, que é esse caso aí, tá? Aí, gente, segura um pouquinho aí, que eu vou desenhar. Hoje eu vou pegar um quadro aqui para usar, tá? Mas eu tô sem o quadro ainda. Aí, respondendo ali o Vinícius. Vinícius, assim, ó, o aleto orgânico, vou pegar um agrotóxico aqui, por exemplo. Esse é um aleto orgânico, ó. Cloreto de etila. Carbono, cadeia carbônica, com aleto, com o grupo 17, tá? Essa ideia, o aleto orgânico. Aí o sal orgânico, ele tem que ser... você vai lembrar daquela ideia de ácido mais base, dando sal mais água. Aí vem de um ácido orgânico. Tá? Eu vou dar um exemplo de um sal orgânico, que é o sabão. Você pega lá do vinagre o ácido acético, o ácido etanóico. Por isso, sal de ácido, sal orgânico. Ó. Peguei o ácido carboxílico, o ácido etanóico. Gente, relaxa, a gente vai aprender tudo isso aqui. Só estou dando um spoiler, que eu me empolguei. E vou misturar com uma base, com hidróxido de sódio, desentupidor de pia. NaOH. Aí eu gastei a folha inteira. Espera aí que eu vou ter que virar. E vai formar o quê? O etanoato de sódio. Aqui, ó. O etanoato de sódio. Por que que é um sal? Porque tem um cátion e um ânion, ligação iônica. Aí por que orgânico? Porque eu tenho uma parte orgânica dela. Beleza? Aí isso fica até revisão lá para química, ligação química, né? Matéria do ano passado e tal. Essa molécula, por exemplo, ela tinha mais de um caráter. Ela tinha ligação covalente, mas tinha ligação iônica. Então, como é que eu defino ela? Como ligação covalente ou iônica? Aí você sempre vai no critério do mais forte. A ligação iônica é mais forte. Então, é um composto iônico. Por isso que o nome é sal orgânico, que é um cátion com um ânion. Formei uma ligação iônica lá dentro. Tá? É bem legal essa discussão. Mas para vocês seria isso aqui, velho. Dizer qual o grupo funcional que tem na molécula. Contar carbono, contar ligação química, ligação simples, ligação dupla, essas coisas assim. Tá? No PAS 2, né? No 3 o negócio fica mais doidinho.
né? Beleza? Gente. Gente, eu boiei, tá? O 3 ali, que é o pêssego, que eu escrevi fenila, o 3 ali, ó, é etanoato de benzila, tá, gente? O espertão aqui caiu no peguinha que ele mesmo costuma falar para vocês. Pode cair uma tipo D para contar os carbonos. Eu sempre dou um branco, cara. O tipo D é o de múltipla escolha. Eu perguntei, na verdade, tá? É isso. O benzil é aqui, ó, é o anel aromático com carbono a mais. O fenil é só o anel aromático. Discursiva. Ah, aberta. Cara, ano passado e retrasado, essa questão caiu, tipo D caiu assim, ó. Ele deu. Eu não lembro. No retrasado foi assim: ele deu 2 nomes de compostos orgânicos e pediu para você desenhar. Aí ano passado foi o contrário: ele te deu as moléculas e pediu para você dar um nome, tá? É... O que eu vejo mais de contar carbono é mais em certo e errado, tipo A, né? Em outros vestibulares, que é múltipla escolha. Aqui, ó, por exemplo, uma tipo A aqui, ó. Aqui, na verdade, é múltipla escolha, mas vamos supor, se eu fosse botar na prova, eu iria adaptar e ia tirar isso aqui para botar certo e errado, né? Aqui, ó, esse aqui, ó. E daí eu ia perguntar, isso aqui tá certo ou tá errado? Esse ia ter que contar. O Paz adora fazer esse peguinha com vocês, tá? Por quê? Porque se eu botar uma de múltipla escolha assim, qual o problema? Se você só contar carbono, às vezes só contando carbono e nitrogênio, você já mata a questão, entendeu? Fica fácil demais. Aí tem que ser o certo e errado, coisa assim. Acha difícil cair isso de novo? Cara, não. Principalmente pro Paz 2, tá? Porque como só tem... se for pensar no Paz 2 para vocês só vão ter 5 grupos funcionais. Alcano, alceno e alcino, que a gente viu. E daí o básico lá, álcool e fenol. Então não tem muito o que cobrar para vocês. E quando essas que cobraram era um alcano e um alceno, nas duas que eu comentei, tá? Aí você tinha que lembrar as regrinhas, respeito à ramificação, respeito à insaturação e tal. Não era difícil não, tá? É bem legalzinha. Se vocês quiserem, dá para fazer assim, ó. Daqui a 2 semanas a gente tem outra aula ao vivo, né? Aí a gente pode pegar e abre o último PAS 2 que teve e vai fazendo a matéria aí de química, se vocês toparem. Que é uma forma até que eu gosto de passar a matéria, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Up. Aqui, ó. Eu já vou compartilhar com vocês, tá? Eu tô com as provas do PAS aqui. Se vocês esperarem só um pouquinho, tá, gente? Diga assim, é que a aula já fechou o tempo, né? Mas se vocês esperarem um pouquinho, o que aconteceu, velho? Eu tenho um outro negócio para mostrar para vocês também, que eu baixei o edital do PAS. Só que, gente,
Velho, esse edital é a coisa mais bizarra. Não sei se vocês já viram como é. Ah, que inclusive tá aqui de novo. Eu tô com a minha pasta dos editais do PAS, não é nem as provas. Aí deixa eu só mostrar para vocês então. Eu pensei que eu tivesse com a prova, eu já abri aqui para vocês. É tipo assim, ó. Esse aqui é o edital do PAS 2 de vocês. Ele faz assim, né? Conta uma historinha para boi dormir, põe uma razão, uma aplicação e tal. Ele não é tipo assim, edital, por exemplo, lá, de concurso militar, matemática, cai isso, isso e isso. Geografia, cai isso, isso e isso. O do Paz gosta de contar, botar conversa fiada, ó, para justificar o porquê que ele escolheu esse assunto, entendeu? Enfim. Pensei que eu tivesse com as provas aqui, eu tô só com os editais. As provas estão em outra pasta. Estão em outra pasta, tá no HD, gente. Eu vou ter que puxar depois. Mas daí eu separo a prova já para a semana que vem. Eu vou fazer assim, eu vou mandar para vocês. Né? Tá lá no Drive, mas eu mando no plural, só para vocês darem uma confirmadinha, tá? E daí a gente pega e faz. Daí, gente, só confirmando, por que eu tô falando que tudo eu vou escrever lá no plural e tal? Que é a forma que eu tô usando para, tipo, bater frequência com vocês, tá? Tipo, chamada. Então, às vezes é só escrever um ok lá que leu, que nem o de hoje, que eu divulguei que tinha aula ao vivo. Você vai escrever o quê? Não tem o que escrever de tipo, tá certo, tá errado, a resposta é isso, é aquilo. Só escreve um ok lá para justificar como se fosse presença, tá? Beleza? Segura aí. Então é isso aí, vou finalizar a gravação.